A paz do Senhor, que Deus possa nos abençoar. Hoje nós vamos estar aqui estudando a 7ª lição da nossa revista desse trimestre, que traz como assunto Marcos. E hoje nós vamos estar estudando a 7ª lição, baseado no capítulo 9. Mas antes eu vou me apresentar, eu sou o pastor Reginaldo Camelo, tá? Eu sou pastor auxiliar da congregação do Catalina, presidida pelo pastor Renato. Então, para mim, é uma satisfação hoje, tendo essa experiência de estarmos aqui reunidos. Sou professor da Escola Bíblica Dominical, sou professor na vida secular. Então, para mim, está sendo uma honra estar aqui diante de vocês hoje para nós estudarmos esta 7ª lição, baseada no livro de Marcos, capítulo 9, a transfiguração do servo. O nosso texto áureo, ele traz Marcos, capítulo 9, versículo 3. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e, sobremodo, brancas, como nenhuma lavadeira na terra, ou lavandeiro, na terra as poderia almejar. A verdade prática diz o seguinte: o discípulo de Cristo deve cultivar uma vida de serviço humilde e abnegado, e não de buscar elogio humano. Essa palavra abnegado aqui é se sacrificar por alguém sem interesse algum de recompensa. Nós conhecemos, principalmente dentro da igreja, pessoas que ajudam, cooperam, sem interesse, sem buscar glória para si, sem querer receber alguma coisa. Faz com prazer, com alegria, de satisfação de poder ajudar os outros. E assim deve ser aquele que é discípulo de Cristo. Infelizmente, nem todos conseguimos chegar nesse patamar, mas a gente observa isso dentro da igreja, muitas pessoas servindo, servindo em todos os momentos, em todas as oportunidades. A nossa lição de hoje, ela está baseada no livro de Marcos, do capítulo 9, do versículo 2 ao 29, onde vai dar base. É muito bom aqui, eu não vou poder estar lendo, mas na classe isso vai gastar de 5 a 7 minutos, é importante, porque vai ser para os alunos uma base bíblica. Tudo que vai ser comentado, tudo que vai ser dito, ou tudo que está expresso na nossa revista, foram tirados desses versículos, confirmando tudo que nós vamos aprender. Então, dando início à nossa lição, nós vamos para a introdução, que a introdução fala que nós chegamos na segunda metade do Evangelho de Marcos, onde Jesus está marchando firmemente dentro do seu plano de salvar a humanidade. Ele está caminhando em direção à cruz. Então, para isso, nessa sua caminhada, ele está preparando os seus discípulos. E aí ele amadurecendo esses discípulos, também mostrando um pouco da sua glória, do seu poder, e também trabalhando a vida pessoal dos discípulos, tirando o egoísmo, trabalhando nos corações. E, para tanto, em cada evento, preciosos segredos do reino são revelados. Nós vamos ver isto neste capítulo 9 do livro de Marcos. Então vamos dar início ao primeiro tópico: o servo é transfigurado. E nesse subtópico nós temos o brilho incomparável. Imaginem você hoje, se pudesse contemplar Jesus. Jesus se apresentaria com poder e grande glória, porque ele já está diante à direita de Deus Pai. Então, se ele se mostrar para você, se ele se mostrasse para mim ou para nós, logicamente nós não o veríamos mais como um humano, mas nós veríamos como os discípulos contemplaram nesse momento, que foi o brilho incomparável, onde Mateus coloca que foi um brilho incomparável, que o seu rosto resplandecia como um sol. Então foi um momento radiante para os discípulos. Passando-se os 6 dias depois da confissão de Pedro, que Pedro afirmou que Jesus era o Cristo, Jesus, passando 6 dias, escolhe Tiago, João e Pedro. É um segundo momento que Jesus faz a separação. Aconteceu esse momento
quando neste mesmo livro de Marcos nós temos esse relato em que Jesus foi ao encontro da filha de Jairo e ele chamou Tiago, João e Pedro para contemplar. E agora novamente o Senhor chama eles separadamente, vai ao monte, sobe ao monte, que a Bíblia não relata qual é esse monte, e ali eles puderam contemplar um brilho incomparável, conforme o verso 3 do livro de Marcos. E aí nós temos a menção também na nossa lição, o que Mateus fala sobre esse momento, né? Que o rosto de Jesus resplandecia como um sol. Foi um momento muito importante na vida daqueles 3 discípulos, ver a glória, ver o poder, ver o brilho perfeito, iluminado, interior de Cristo. Porque ali eles contemplavam só o exterior de Cristo, mas naquele momento eles contemplaram o interior de Cristo que se colocou para que eles vissem naquele momento. E aqui também nesse subtópico, nós temos, não fazia muito tempo que Jesus chamara seus opositores de hipócritas, né? Que eles estavam ali ouvindo, falando, mas o coração estava longe da presença de Deus. Naquele momento, aqueles 3 discípulos puderam ver na transfiguração o oposto, o exterior refletindo o interior. Aqui diz a nossa lição: séculos antes, Deus revelou a sua glória também. Moisés teve esse privilégio de ver o rosto resplandecente de Deus, mas 6 dias depois, quem pôde verificar, né, esse poder, não de Deus, mas em Jesus, foram os discípulos. Diferentemente, porém, Moisés refletia a glória de Deus, ao passo que Jesus refletia a sua própria glória, conforme está relato lá em João, capítulo 1, versículo 14. Nós vamos ver agora, estudar o subtópico 2 do servo transfigurado, que é presenças ilustres. Quem foram essas 2 presenças ilustres? Está em Marcos, capítulo 9, versículo 4. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Foi essa contemplação, foi essa presença que os 3 discípulos tiveram o privilégio de ver ali. O tema da conversa, revelado exclusivamente por Lucas, a partida de Jesus para Jerusalém, do grego êxodos, saída, conforme Lucas 9:31, ou seja, a morte, ressurreição e a ascensão de Jesus representaria a grande libertação da humanidade no Novo Testamento, assim como o êxodo do Egito representou a libertação do Antigo Testamento. Então, ali na transfiguração, nas 2 presenças ilustres, eles puderam contemplar Moisés e Elias. Moisés ali estava representando a lei, né? Estava representando a morte e a ressurreição. Já Elias, ele estava representando os profetas. E Elias, nós sabemos que ele não viu a morte, ele foi arrebatado. E assim a igreja, quando Jesus voltar, aquele que ele encontrar na terra, serão arrebatados. E os mortos, representados aí também por Moisés, que quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão e também serão arrebatados. Igualmente, Moisés morreu e foi sepultado, conforme Deuteronômio 34, de 5 a 6. Mas Elias, ele foi arrebatado conforme 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Então, o Senhor mostrou ali dois momentos, né? E 2 representantes ilustres, como diz o nosso subtópico aí, que foi Moisés, que faleceu, mas ali apareceu ressuscitado, e Elias, que não viu a morte, foi arrebatado, mas os 2 estavam ali contemplando a conversa ali com Cristo e foram vistos pelos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, ok? E agora nós vamos estudar o 3º subtópico do primeiro ponto da nossa lição, que é o servo transfigurado. Esse 3º tópico, ele traz um entendimento limitado. Os discípulos contemplaram ali, viram os 2 ilustres
né? Moisés e Elias viram a glória resplandecente, um brilho incomparável, como Mateus colocou, o seu rosto brilhava como o sol. E ali eles não entenderam muito, ali nós estávamos num processo de amadurecimento, de crescimento, e dentro dessa situação o que aconteceu? Vamos ver o que foi que disse Pedro em Marcos 9:5. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Ou seja, eles estavam espantados, abismados com o que eles estavam contemplando. E Pedro aí, diante dessa situação, ele criou um equívoco, porque ele estava colocando no mesmo patamar Jesus. Jesus é superior, Jesus é o Senhor, Jesus é o Filho de Deus, diferentemente de Moisés e de Elias. Então eles ficaram ali, o entendimento dele, como diz o subtópico, era limitado. Eles estavam ali na forma de humano, eles não estavam vendo, mas não estavam entendendo. Claro que estavam deslumbrados com aquela situação, porque era uma coisa inédita. A glória que desceu naquele lugar. Jesus, no início do capítulo 9, ele falou que eles veriam a glória. Né? Antes de verem a morte, eles veriam a glória. E aqui estava se realizando esse momento. Eles estavam vendo a glória de Deus. Então, nesse momento aí, que ele propôs colocar essas 3 tendas, o que foi que aconteceu? Uma nuvem se aproximou, a mesma nuvem que acompanhou o povo de Israel na saída do Egito, a nuvem ali, e ali eles ouviram a voz de Deus, né? Dizendo que Jesus, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de repente, todos desapareceram, restando com eles somente Jesus. Tá? Então, nós vamos ver a autoridade, o poder, quem eles têm que ouvir, quem eles têm que seguir, quem que nós temos que seguir é a Jesus. Nada pode subpor o poderio, a hierarquia de Jesus. Ele é importante, ele é o centro, ele é o nosso tudo. A palavra de Deus diz que sem ele nós nada podemos fazer. Essas mesmas e amorosas palavras do Pai também serviram para revigorar o coração do filho, a fim de que cumprisse cabalmente as etapas difíceis de sua missão. Nós sabemos que Cristo estava caminhando, né, para cumprir a etapa mais dolorosa da sua vinda ao mundo, que era a sua morte de cruz. Então, Deus se manifestou ali, confortou o coração de Jesus, que nós devemos ouvir, a ele nós devemos seguir, esse é meu filho amado. Né? Então aquilo trouxe um acalento naquele momento para Jesus, mas para os discípulos o entendimento estava limitado, eles ainda não estavam tão conscientes de tudo que o Senhor ia passar. Toda a glória, toda a manifestação da glória de Deus e tudo aquilo que aconteceu naquele contexto. O caminho do sofrimento que conduz à glória, conforme Filipenses capítulo 2, do versículo 5 a 11. Então, às vezes, onde Jesus está agora? Ele está à direita de Deus Pai. Mas para que ele chegasse, para ele alcançasse essa glória, ele teve que padecer. Ele padeceu, mas foi vitorioso, porque a morte não teve poder sobre o seu corpo. E ele ressuscitou no 3º dia. Passou uns 40 dias aqui na terra ainda e depois foi assunto ao céu, mas ele nos prometeu voltar. Então é essa a nossa alegria. O nosso entendimento hoje não pode ser um entendimento limitado como era dos discípulos naquela época, porque eles não poderiam também tomar conhecimento de tudo para que eles não se apavorassem. Nós podemos perceber na Bíblia
quando Jesus foi preso, eles fugiram, né? Ficaram desesperados. E era uma coisa que Jesus sempre estava relatando, sobre, era a sua morte, ali preparando, mas mesmo diante da situação, eles não acreditaram, não lembraram. E mesmo hoje, nós não podemos ter um entendimento limitado, nós temos que ter um entendimento ilimitado, porque agora já não tem mais a morte de cruz, porque Cristo pagou os nossos pecados lá na cruz. Mas nós temos o quê? A promessa que esse mesmo Jesus, que foi assunto aos céus, ele vem nos buscar. E nós temos que estar preparados para este momento. E agora nós vamos dar início, que é uma parte que Jesus vai estar trabalhando, né, na vida dos discípulos, porque os discípulos eram os servos que ficariam aqui servindo na terra a obra de Deus. Então o Senhor aqui, nós vamos estudar o segundo tópico, que traz como o poder da fé genuína. Nós temos que ter hoje, no século 21, esse poder da fé genuína. E dentro desse tópico, nós temos 3 subtópicos. A correção teológica, nós temos a reação demoníaca e nós teremos a disciplina espiritual. Tá? Tudo isso, todo esse processo no capítulo 9 de Marcos, o Senhor está trabalhando na vida dos discípulos. Sabemos que trabalhar com pessoas é muito difícil. Então, o Senhor estava ali tendo todo um trabalho. O Senhor é o psicólogo dos psicólogos, ele sabia todas as coisas, e ali ele estava amadurecendo a vida dos seus discípulos dentro de uma naturalidade, dentro do que eles não poderiam ver. Então, nós vamos estudar o poder da fé genuína. A correção teológica, Marcos 9, 11. E interrogaram-no, dizendo: por que dizes os escribas seria necessário que Elias venha primeiro? Então tinha uma questão que Elias veria primeiro. Quem foi esse Elias que veio? Foi quem? Foi João Batista, que veio cumprir, preparar o caminho para que Jesus viesse. E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Só que os escribas não reconheciam, não sabiam como Elias, não o reconheceram, né? Tanto é que João Batista foi decapitado, e ele era o Elias, João Batista. Mas se Elias deveria voltar nos últimos dias, por que era necessário que o Filho do Homem morresse? Afinal, presupunham que o mestre Messias viria como um rei conquistador e vitorioso. Todos naquela época esperavam que Jesus nascesse num castelo, fosse um guerreiro poderoso, majestoso. E onde foi que Jesus nasceu? Jesus nasceu numa manjedoura, um homem simples, né? Rejeitado, como nós já vimos numa lição anterior, rejeitado pelos seus, né? Foi para Nazaré e eles não reconheceram, senão apenas como o filho do carpinteiro. E aí nós temos a reação demoníaca, nesse segundo subtópico, que nós encontramos em Marcos, capítulo 9, versículo 17. O versículo base desse texto diz aqui: e um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito imundo. Né? Uma reação demoníaca. O que aconteceu? Os discípulos tentaram expulsar o demônio daquele menino e não conseguiram. E aí os escribas, eles estavam dialogando ali, né, colocando em dúvida, e Jesus, conhecedor de todas as coisas, que lê os nossos corações, os nossos pensamentos, aquilo, ele não precisa, né, estar próximo para ver o que está acontecendo, mas ele toma conhecimento. Então nós vamos ver aqui neste segundo subtópico, a reação demoníaca. A vigorosa dinamicidade da narrativa de Marcos, que nos surpreendendo. No mesmo dia, olha só, os discípulos tinham visto a glória, tinham visto o poder, tinham visto a autoridade de Jesus, né? Viram eles ali com Elias e Moisés,
É claro que eles guardaram para eles, porque Jesus falou que eles não comentassem até que ele ressuscitasse dentre os mortos, que eles guardassem, e assim eles o fizeram, mas os três contemplaram essa glória. E agora, diante de um demônio, diante de uma situação em que eles deveriam manifestar esse poder, manifestar essa glória, confiar, eles não conseguiram. Então estava tendo ali um atrito entre os escribas e os discípulos. E Jesus, como toma conhecimento, sabe de todas as coisas, se aproximou e perguntou. Então aí se apresentou o homem, dizendo que tinha trazido o filho dele, que sofria, né, de uma possessão imunda satânica, e os discípulos tinham tentado várias vezes expulsar aquele demônio e não conseguiram. O que foi que Jesus fez? Mandou que trouxesse o menino. E aí ele dialoga com o pai do menino, perguntando qual o tempo ali que ele estava. Aí o pai diz que é desde a infância. Imaginem um espírito imundo atingindo uma pessoa, tentando tirar a vida, jogando a pessoa na água, no fogo, tentando... Então o diabo queria destruir a vida daquele menino. E olha o sofrimento daquele pai, sempre ali diante do filho, para que ele não se jogasse no fogo, para que ele não se jogasse na água, não buscasse sua morte. E ali aquele moço, aquele jovem, sofria. Então Jesus pediu que trouxesse aquele jovem à sua presença. Quando ele viu Jesus, ele se jogou ao chão ali, né? Que a presença de Jesus para o inimigo é insuportável. E aí Jesus dialogou, como eu já falei aqui, com o pai da criança, do jovem. E aí ele contou que ele sofria daquilo desde a infância. Também nós podemos ver hoje que crianças sofrem perturbações, né? Que precisam de libertação, que precisam de oração. Nós pais temos que sempre estar orando pelos nossos filhos, vigiando para que nós venhamos acompanhar em qualquer uma situação que possa estar ocorrendo, né? Sermos alertados, nós que temos mais experiência, assim como Jesus, ele teve o discernimento do que estava acontecendo, ele, diante daquela situação lá, e ele trouxe a solução. Assim somos nós, pais. Nós temos que ter esse discernimento, o que possa estar acontecendo na vida dos nossos filhos, para que nós possamos levar, corrigir, ajudar, trazer um socorro, trazer alguma solução. Então aquele pai estava fisicamente esgotado, desde criança. E ali, quando eles chegaram naquele lugar ali, a multidão já estava lá. E aí os discípulos tentaram expulsar aquele demônio e não conseguiram. Isso trouxe uma confusão, isso trouxe reação demoníaca. E o diabo batendo palma porque os discípulos não estavam conseguindo. Jesus chamou. Então, mais uma vez, Jesus fez a sua obra ali. Aquele pai disse para Jesus: se tu podes. E Jesus questionou a fé daquele homem, mas aquele homem foi humilde, dizendo que ele acreditava, mas se ele não tivesse fé suficiente, que o Senhor fizesse a obra. Então ele se humilhou ali diante da presença do Senhor. O que aconteceu? O Senhor libertou, né? E o diabo ali ainda tentou, na hora da saída, acabar com a vida daquele jovem. Aquele jovem ficou como morto, todos pensavam que aquele jovem havia morrido, e Jesus pegou pela mão e o levantou, e aquele demônio foi expulso para nunca mais voltar. Mais uma lição que o Senhor dá para os seus discípulos. O Senhor estava ali, os 12, eles estavam numa escola, estavam dentro de uma teologia, né, aprendendo com Jesus, na prática. Ali Jesus operando, Jesus fazendo, e eles vendo como Jesus fazia. E claro que ele despertou a fé do pai, né, daquela criança, daquele jovem, para que ele pudesse ser liberto. Então aí Jesus reagiu diante da reação demoníaca, trazendo mais uma lição para os seus discípulos, né?
Jesus estava trabalhando já, tentando fazer com que os seus discípulos fossem independentes, não dependesse só de Jesus para fazer a obra, para fazer a cura, para fazer a libertação. Então, Jesus estava trabalhando ali, dentro daquela situação, tendo essa atitude, tendo uma reação, né, diante daquele momento de demônios, daquele momento de não execução do projeto de Deus, que é trazer vida e vida com abundância, e as pessoas, todas as pessoas que vão a Ele não voltam desamparados, não voltam com a mesma situação. É claro que o Senhor despertou ali a fé daqueles homens. E agora nós vamos para o nosso terceiro subtópico, que traz como a disciplina espiritual, que nós encontramos em Marcos, capítulo 9, versículo 24. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Às vezes nós não estamos com fé suficientes, acreditando, estamos enfraquecidos. Jesus trabalhou essa fé neste homem, né, que quando ele se portou a Jesus, ele disse para Jesus, faz alguma coisa, me ajuda aí, faz alguma coisa aí, porque ele também estava um pouco desacreditado em virtude do que tinha ocorrido com os discípulos, que oraram, que intercederam, e o menino não saiu da mesma situação. E ali ele estava com a sua fé enfraquecida, mas aí ele foi humilde, com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Marcos continua a narrar sobre a fé. Por que os discípulos tinham insucesso na expulsão daquele demônio? Porque negligenciavam algum aspecto da vida com Deus. Então, nós temos também ter uma vida na presença do Senhor, temos que buscar. A Bíblia diz que alguns demônios eles não saem só com oração, se não for com jejum e oração. Então, ou seja, nós temos que estar capacitados, preparados, prontos, porque nós não sabemos o momento que nós podemos ser acionados para essa situação. Então, a disciplina espiritual. No âmago de todo pecado, há uma recusa em crer nas verdades de Deus, trocando-as por mentiras, conforme Romanos 1:25. Então, às vezes, o pecado vai surgir com que nós não venhamos crer, não venhamos confiar. Quando nós mais nos aproximamos de Deus, a nossa fé vai aumentando, a nossa confiança vai aumentando. Quando nós deixamos a nossa vida de pecado, deixamos de fazer aquilo que Deus não se agrada e passamos a nos colocar diante da presença do Senhor e Ele vai nos usar. Era a disciplina espiritual que o Senhor também estava ali colocando para os seus discípulos. O fracasso em nossa caminhada cristã aponta para a necessidade de buscarmos mais a Deus através da oração e jejum. Ou seja, o que quer dizer? Quando nós estamos fracassando é porque nós estamos fracos. Se nós estamos fracos, nós precisamos nos aproximarmos mais de Deus através da oração, através do jejum, aumentar a nossa fé genuína. Disciplina espiritual gera um grande poder na batalha contra o mal. Ter disciplina. Disciplina de orar, disciplina de buscar a palavra, disciplina de estar na escola bíblica dominical para estudar a palavra do Senhor, entender mais, nos alimentarmos mais a nossa vida espiritual. Incrivelmente, porém, àquela altura, mesmo os discípulos ainda nutriam de dúvidas a respeito dos elementos básicos da fé poderosa. Então, os discípulos ali estavam sendo preparados. Eles viam que Jesus subia aos montes para orar e oravam a noite toda, sendo ele o Filho de Deus, sendo ele quem era, mas ele buscava, ele jejuava. Antes de começar o seu ministério, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele se preparou para aquele momento. Então, tudo isso o Senhor estava tentando trazer isso, dar essa disciplina espiritual para os seus discípulos.
Então foi mais uma experiência, e é mais uma experiência para nós, que nós precisamos ter essa disciplina de oração, de leitura da palavra, de jejuar, de colocarmos a nossa vida diante do altar. Se nós queremos ser servos, se nós queremos servir, se queremos ver Jesus operando, né, o seu poder na humanidade. E Jesus mesmo nos expressou, disse que nós poderíamos fazer obras maiores do que ele fez. Mas para isso, nós temos que nos colocar, nos assujeitarmos diante de Deus. E aí nós vamos para o nosso terceiro tópico da nossa lição, que diz o seguinte: o serviço leva à honra. Terceiro tópico, o serviço leva à honra. Nós encontramos em Marcos, do versículo 33 ao 50. Lembrando que o livro de Marcos ele é composto por esses 50 versículos. Então aqui nós vamos ver, o primeiro subtópico vai dizer, desse terceiro tópico, a vaidade e a ambição. O segundo tópico, a humildade e a tolerância. E o terceiro subtópico, a renúncia e santidade. Lembrando que Jesus, ele renunciou toda a sua glória para vir ao mundo. Ele renunciou todo o seu poder, aqui ele não teve onde reclinar a sua cabeça, nasceu numa manjedoura, até o sepulcro que ele foi sepultado foi um sepulcro doado, emprestado, mas ele cumpriu toda a sua missão na face da terra porque ele renunciou. E assim nós temos que, se nós queremos ser servos, se nós queremos servir, se nós queremos ver Deus operando, e se nós queremos ser arrebatados, nós temos que entrar nessa disciplina, nesse caminho. Então vamos lá. Primeiro tópico, subtópico do tópico 3. Serviço leva à honra. Aí o primeiro subtópico diz: a vaidade e a ambição. Tendo eles partidos para Cafarnaum, estando eles em casa, interrogou os discípulos, quem? Os 12. Jesus interrogou os 12 discípulos de que é que eles discorriam pelo caminho. Jesus sabe todas as coisas, ele não precisa estar presente, estar junto, mas ele sabe, ele conhece os nossos corações. E ali, os discípulos ali ficaram meio temerosos, mas sabe que Jesus ele lê os nossos corações. Logo perceberam que o servo sabia que andavam discutindo entre si. Não fazia muito que Jesus expusera a necessidade do seu sofrimento e morte em favor dos pecadores. Todavia, o coração dos discípulos engajava-se em trilhar opostos mergulhados em espantosos jogos de vaidade e ambição, procurando ser servos humildes e deixando as grandezas nas mãos de Deus. Então, nesse momento aqui, eles estavam querendo saber qual era quem era o maior, quem era o menor no reino dos céus, ambicionando ser, quem era o maior. 12 discípulos, 12 cabeças, 12 pensamentos diferentes, 12 pessoas de culturas, algumas de culturas diferentes, de trabalhos ali, vendo a glória. Possa ser também que o Senhor, em alguns momentos selecionando 3 discípulos para estar mais junto deles, isso trouxesse, achasse que uns eram mais preferenciais do que outros eram melhores do que outros, mas isso não pode acontecer dentro da obra. Todos nós somos importantes. Jesus teve os seus porquês de ter chamado os 3. Tanto é que ele levou os 3 ele pediu o segredo e os 3 guardaram os segredos. Será que se ele tivesse levado outros discípulos, esse segredo, essa situação, ela teria permanecido? Não fazia muito, que Jesus expusera a necessidade do sofrimento e a morte.
Todavia, os corações dos discípulos enganjavam-se em trilhar oposta, mergulhados em espantosos jogos de vaidade e ambição. Quem seria o menor, quem seria o melhor, quem seria o mais preferido, quem seria o melhor, o maior. Então, não pode, dentro do reino, dentro do trabalho da igreja, não se pode considerar melhor. Todos são importantes. A minha mãe diz que nós temos 5 dedos nas mãos e 5 dedos são importantes. Quando falta um, se há essa necessidade. Então, todos nós somos importantes. Não há o maior e não há o melhor. Embora nós temos que sempre dar o nosso melhor para o Senhor. Então, nós não podemos ter essa vaidade e essa ambição. Nós temos que fazer a obra do Senhor com abnegação, sem interesse, sabendo que o Senhor, ele vai abençoar. Jesus sempre vai estar olhando para aqueles que fazem a sua obra de coração, com humildade e com devoção, servindo o próximo, com a mesma humildade que ele servia. Nós podemos ver neste mesmo capítulo, neste mesmo livro, em outras lições, né, que Jesus chegava em um lugar para descansar e chegava alguém ali, uma grande multidão, e ele atendia. Ele não mandava a multidão embora. Ele estava ali sempre buscando, e ele sempre falava com as pessoas que recebiam a cura que elas não falassem nada, né? Para que não trouxesse problemas, mas sempre as pessoas divulgavam, né? As pessoas não se continham e contavam o que elas haviam recebido, a cura, a libertação que elas haviam recebido. Então, no reino, nós não podemos ter essa vaidade e nem essa ambição. A Bíblia diz que nós temos que fazer aquilo que nos vier à mão. Seja a portaria da igreja, seja a limpeza da igreja, seja pregar, seja cantar, nós temos que fazer de coração, porque todos nós seremos recompensados conforme as nossas obras. E aí nós vamos entrar no segundo subtópico do terceiro tópico, né, que é o serviço leva à honra, a humildade e tolerância. Jesus trabalhando ali na vida pessoal de cada discípulo, né? Humildade e tolerância. Marcos 9,35 diz: E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último, servo de todos. Então, quem quiser ser o primeiro, vai ser o último. E ele tem que ser servo de todos. Porque isso aí é humildade e tolerância. Para corrigir esses corações egoístas, Jesus ensinou: aquele que se esforçar em serviços aos outros é maior aos olhos de Deus, conforme o verso 35 do livro do capítulo 9. Para o mundo, grande é aquele que é servido e exerce o poder sobre outros. Então, essa é a teoria do mundo lá fora. Quem está superior, ele é servido, ele tem mais poder, ele manda mais, ele tem mais. Não. Na obra do Senhor, aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor. Servir e servir a todos, sem exceção, sem exclusão, né? Nós temos que servir a todos aqueles que vierem. Aquele que vem nos pede um copo de água na porta de casa, sendo quem for, nós temos que dar a água, servir a água. Na igreja, fazer aquilo que está no nosso alcance, aquilo que está à nossa disposição, aquilo que não é nos colocado a fazer, nós não nos acharmos maiores, mais importantes, ou porque nós temos uma graduação, ou porque nós somos o professor da escola dominical, nós não podemos fazer tal coisa. Sim, nós estamos lá, nós estamos na igreja para servir como Cristo deixou essa humildade, deixou esse ensinamento para nós. Então nós temos que, nesse momento, ser tolerantes. Em seguida aí foi que Jesus fez. Ele tomou uma criança nos braços e disse: qualquer que receber uma criança tal como esta
em meu nome a mim me recebe. Às vezes nós não queremos receber uma pessoa que bate na nossa porta porque está desempregada, porque é uma pessoa de rua, e às vezes, como nós temos mostrado na Bíblia, né, que aquele que Jesus esteve diante de nós, pediu água, esteve nu, me deste de vestir. Então, quando nós fazemos a qualquer uma das pessoas, é mesmo nós estarmos fazendo para Cristo. Ora, naquela época, a criança não era vista como inocentes e puras, mas sim como fracas e inferiores. Então, as crianças daquela época, elas eram fracas e esquecidas. Então, nós não podemos... Jesus, quando veio salvar, ele não veio salvar o bom, ele não veio salvar aquele que não precisava, mas ele veio para os necessitados. Então, quando nós, crentes, servos, ajudamos a nossa comunidade, ajudamos aquelas pessoas mais humildes dentro da nossa igreja, é como se nós estivéssemos fazendo para Jesus, para Deus. Então, assim como o pai ou a mãe tira o alimento para dar para os filhos, assim Jesus fez por nós. Ele deixou toda a sua glória, veio ao mundo, padeceu, morreu na cruz, pagou os nossos pecados, não de alguns, mas de todo aquele que nele crê, todo aquele que abriu o seu coração, todo aquele que nele confiar e entregar a sua vida. João ainda tentou defender os discípulos, apontando para o seu zelo, porém sem êxito. Jesus, aproveita para liberar mais um esplêndido segredo espiritual. Quem não é contra nós é por nós, conforme o versículo 40. De fato, o reino de Deus é maior que a experiência dele. Por isso, sejamos tolerantes e também honremos aqueles que servem a Cristo fora do nosso grupo ou de modo diferente daqueles com que nós estamos acostumados. Temos pessoas que não são da nossa denominação, não são da nossa igreja, mas nós temos que respeitar. Cada um serve da maneira que acha que tem que servir, mas nós temos que honrar, servir a Cristo em todos os nossos grupos, com todas as diferenças das pessoas, aceitar, pregar sem preconceito, sem distinção, incluir as pessoas, ajudar, cooperar. Como foi dito, nas questões essenciais, a unidade mais periférica da liberdade em todas as coisas é o amor. Amar o próximo, sem discriminação, sem distinção, de ter ou não ter, de precisar ou não precisar. Nós temos que honrar, temos que orar, então nós temos que ter essa humildade, nós temos que ter essa tolerância. Sabemos que o homem, hoje no século XXI, ele tem a desconfiança, ele tem o medo, mas ele tem que ir tolerando todas essas situações para poder ajudar, para abrir o coração, para ser humilde, como Cristo nos deixou esse exemplo, nos deixou essa lição. E o nosso terceiro subtópico do ponto 3, o serviço leva à honra, nós temos a renúncia e a santidade. Baseada em Marcos 9,43, nós temos: e se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendes duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Então Jesus aqui ele foi bem radical, que nós temos que renunciar e buscar a santidade. Tem muitas pessoas que vieram do mundo, deixaram toda a sua bagagem, mas tem pessoas que chegaram ainda dentro da igreja e trouxeram algumas bagagens que não conseguem se libertar. E nós temos que renunciar o nosso eu, renunciar o nosso querer, renunciar a nossa vontade, porque nós entregamos a nossa vida. E se alguma coisa nos faz errar, pecar, que nós devemos cortar. E aí que ele deu o exemplo da mão. Se a nossa mão nos faz pecar, nós podemos corte a mão
para que nós alcancemos o céu, mesmo, como ele coloca aqui, maneta, é isso? Claro que nós receberemos um corpo santificado, também nós não vamos fazer isso. Aqui ele só fez uma ilustração, que nós temos que cortar das nossas vidas aquilo que nos tira a santidade, aquilo que nos prende, nos impede de fazermos a obra do Senhor. Tem muitas coisas. Isaías diz que no ano em que morreu o rei, ele viu a glória de Deus. Ou seja, nós temos que matar, renunciar ao rei que às vezes quer imperar o cansaço, a preguiça, a falta de fé, não ter preconceito por algumas pessoas, nos faz ficar retraídos, alguma coisa que nos impede de nos aproximarmos mais de Deus. Nós temos que renunciar e nós temos que buscar a santidade. O que nos diz a lição? Em linguagem metafórica, em propósitos pedagógicos, o mestre valeu-se de 3 figuras expressivas do corpo humano: mãos, pés e olhos. Verdadeiramente, o ato de seguir a Jesus não pode ser removido pelo simples desejo de conquistar, realizações pessoais. O discipulado é difícil e demanda uma vida de sacrifícios. Era isso que o Senhor estava fazendo ali com os seus discípulos, discipulando, ensinando, capacitando, mostrando, na prática, muitas das vezes, demonstrando. Jesus era muito fatídico quando ele fazia as ilustrações das parábolas, para que houvesse uma compreensão daquilo que ele estava ensinando. Ele sempre foi muito, muito pedagógico, muito paciente, muito tolerante. Então, tudo isso ele estava ali querendo transferir para os seus discípulos. Aí que diz o finalzinho da nossa lição: há uma guerra em curso. Portanto, cicatrizes são inevitáveis para o cristão verdadeiro. Ceder à tentação é viver em pecado. Nos conduzirá a algo bem pior, o inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. A promessa é esta: humilhemo-nos sob a poderosa mão de Deus, e em tempo oportuno ele nos exaltará. Serviço abnegado conduz a honra. Então, aquele serviço que nós fazemos para o Senhor sem interesse, isso vai nos trazer a honra sem que nós venhamos buscar. Nós temos que fazer pelo amor da obra, pelo amor que nós temos no coração, pelo que a palavra nos ensina, nos incentiva a fazer, de não fazer acepções. Jesus não fazia acepções. Jesus, em todos os momentos que ele estava, ele era ali suprimido pela multidão, por pessoas enfermas, colocavam aos pés deles pessoas enfermas. A mulher mesmo do fluxo de sangue, que padeceu vários anos, recebeu a cura de Jesus, não se eximiu de ajudar uma mulher, o próprio rapazinho que os discípulos tentaram expulsar, se estorcia todo, espumava, Jesus não teve nenhum preconceito, não se eximiu de ir ajudar. Às vezes a gente chega diante de uma pessoa enferma, a pessoa está sem tomar banho, ou está com um ferimento, e a gente sente aquele odor, mas a gente tem que chegar lá, a gente tem que orar, tem que impor as mãos, tem que falar de Jesus se preciso for, temos que fazer a obra sem interesses, sem fazer acepções, sermos humildes, sermos tolerantes. Então, a nossa lição é essa. No próximo domingo, dia 13, Marcos capítulo 9, você
antes de dar a sua lição, você deve ler todo o capítulo 9. O capítulo 9 ele ilustra outras situações que aqui na nossa lição ele não abrangeu todos os pontos dos 50 versículos que tem o capítulo 9, mas é um capítulo muito importante, onde nós vemos o ensinamento de Jesus, né? Trabalhando na vida dos discípulos, mostrando a sua grandeza, mostrando a sua glória, mostrando o seu brilho, mostrando o seu poder, mostrando a sua autoridade, mostrando como deveriam agir, mostrando que aquele que quer ser o maior tem que ser o menor, né? Aquele que ajuda a todos, aquele que acode a todos, aquele que está sempre disposto, que temos que ter tolerância, que nós precisamos do jejum, precisamos da oração, precisamos buscar o Senhor mais e mais e aprender com Ele, né? Então, como diz a palavra, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então é aqui que nós temos que trabalhar a nossa humildade, a nossa santidade e buscar ao Senhor. E concluindo a nossa lição, nós temos a aplicação pessoal, né, que você não pode deixar de expressar essa aplicação pessoal para todos os alunos. O que diz a nossa aplicação pessoal? Uma vida de amor incondicional a Cristo e rejeição firme ao pecado nos levará a entender as necessidades dos outros sem esperar por recompensas terrenas. O coração do cristão verdadeiro não anela a satisfação própria, mas a glória de Deus. E às vezes, só ressaltando aqui, a rejeição firme ao pecado. O pecado não é só o adultério, o pecado não é só roubar, mas o pecado é aquilo que nós sabemos que deveríamos fazer e não fazemos, ou que nós podemos fazer e não fazemos. Aí é pecado, se torna pecado, e nós temos que rejeitar aquele domingo que nós acordamos com preguiça de ir para a escola bíblica dominical, né? Porque está cansado, porque vai domingo à noite. Não, a gente tem que rejeitar, acordar e ir para a escola dominical. E aí nós vamos aprender, nós vamos nos alimentar e com certeza nós não vamos nos arrepender. E aí nós estamos o quê? Rejeitando o pecado. Porque eu fico um domingo, aí eu fico outro, depois eu deixo de ser aluno, deixo de ser professor da escola dominical, assim como de outras atividades que o Senhor nos convoca, nos chama e nós não queremos fazer. Lembrando que nós entregamos a nossa vida a Ele. Ele dirige a nossa vida. Nós temos que carregar a nossa cruz. Então, aquele que não pegar a sua cruz e seguir a Jesus não é digno dele. Então, nós temos que carregar a nossa cruz. A nossa cruz é estarmos na escola dominical todas as manhãs, estarmos nos cultos, estarmos nas reuniões de orações, nós temos que fazer. Nós temos que estar, desde claro que nós tenhamos disponibilidade de tempo para fazer isso. É isso? Não estamos trabalhando, não estamos estudando, estamos em casa e aí nós vamos fazendo a obra do Senhor. Então, que o Senhor possa nos abençoar, que você possa estudar e que você vai observar que no momento que você vai mais lendo a sua revista, a sua lição, o Espírito Santo vai lhes fazendo lembrar. Então, que o Senhor nos abençoe, que nós oremos, temos mais conhecimento sobre a nossa lição e uma boa lição no próximo domingo. E aqui, só para encerrar, nós temos as perguntinhas da nossa revista. É sempre bom estar lá na lição do aluno, né? São perguntas muito fáceis. Que personagens do Antigo Testamento apareceram conversando com Jesus no Monte da Transfiguração? Nós vimos aqui, foi Elias e Moisés. Segunda lição, a convicção de que Moisés viria como um rei conquistador e vitorioso negligenciava que a importância da doutrina das Escrituras, ao do sofrimento e da morte do servo. Então, se pensava em uma situação e aconteceu outra, por isso que eles negligenciavam. E a terceira questão, no reino de Deus, quem é considerado como um grande?
aquele que é servo de todos. Então, se você quiser ser grande, ser considerado grande no reino, seja servo de todos. Bem, nós chegamos ao final da nossa 7ª lição. Eu quero agradecer a paciência, a atenção de todos. E se você ainda não for inscrito no canal EBD Inovadora, se inscreva, divulgue o trabalho, nos ajude, compartilhe, né, esse vídeo. É sempre bom nós estarmos aprendendo. Talvez você não tenha aprendido tudo nesta lição, mas é como eu disse, quanto mais você lê, quanto mais você buscar informações, mais você vai aprender. E também lembrando que na Escola Bíblica Dominical nós temos no máximo 1 hora de aula, então nós temos que remir o tempo aí para passar as informações mais essenciais para os nossos alunos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde.